Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast Roteiro Team. Aqui a gente vai ter um maravilhoso tempo de estudos sobre a lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. A gente vai aprender muita coisa juntos, destrinchar essa lição, tirar o máximo de detalhes que a gente puder sobre a maravilhosa vida de Jesus, amém? Queria apresentar a vocês aqui nossos amigos. Primeiro, aqui, a Melissa. Seja muito bem-vinda, Melissa. Obrigada. Bom, como o Thiago falou, eu me chamo Melissa, sou da Igreja Central de São Roque e agradeço muito pelo convite. Muito obrigado, Melissa. Também aqui temos a Damares. Seja muito bem-vinda, Damares. Oi, gente. Bom, como o Thiago acabou de falar, meu nome é Damares, eu sou do Distrito Hispano. Un saludo para los hermanos hispanos. E obrigada pelo convite também de ter, graças a Deus, né, a oportunidade de estar aqui. E por fim também temos aqui o Luca. Seja muito bem-vindo, Luca. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado aí pelo convite também. Sou da Igreja do Jardim Nordeste. Está sendo uma grande honra estar compartilhando aqui com vocês a oportunidade de falar da lição. Amém. E por fim eu, sou Thiago Luciano aqui da Igreja da Freguesia do Ó. Vamos começar com a lição então? Nossa primeira lição desse trimestre fala sobre, o título dela é A Mensagem, certo? Qual que é a maior mensagem que a humanidade já recebeu? Jesus, certo? Nosso texto-chave é de João 1:1. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Também muito conhecido esse versículo, né? Por o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, certo? Aqui no dia de sábado a gente fala sobre o tema central. Ele introduz a nossa lição, certo? Que fala sobre a vinda de Jesus à Terra, que é o ponto ápice da aliança entre Deus e Israel. É aquela reconciliação, é aquele ponto máximo onde o próprio Deus vem em forma humana e se faz presente aqui. Por que Jesus veio? Aqui na lição ele dá uma explicação muito boa. Jesus, o Logos, a palavra, o que isso significa? Significa que Jesus era a mensagem. Jesus ele veio para mostrar ao mundo a verdadeira natureza de Deus. Ou seja, Jesus é a mensagem viva para a humanidade. Passando já para o texto de domingo, né? Ele relata onde está o texto bíblico base aqui, que está em João 1, de 1 a 18, e ele introduz com algumas perguntas aqui que eu gostaria de dividir aqui com vocês, meus amigos. Certo. Vamos lá. A primeira pergunta é: se Jesus ele veio para mostrar ao mundo como que é Deus, se ele era a mensagem viva do caráter de Deus, o que a gente pode dizer sobre o caráter de Deus com base no tipo de pessoa que Jesus foi? O que vocês acham? Que ele foi... Pode falar? Não, pode falar. Ah, tá. Que ele foi uma pessoa muito boa, né? Jesus, como a gente viu, ele foi uma pessoa que veio para nos salvar, que ele pensa muito nas pessoas, na gente, né? E foi um salvador, né? Para todo mundo, ele curou de muitas pessoas, ele fez diversos milagres. Sim, também eu acho que aqui fala, né, o que podemos dizer sobre o caráter de Deus com base no tipo de pessoa que Jesus foi. Eu acho que nós podemos dizer que Deus é uma pessoa amorosa porque foi Jesus aqui na Terra é como se fosse um espelho de Deus no céu, certo? E eu acho isso bem interessante porque Jesus, ele veio pra Terra e foi uma pessoa muito boa, entendeu? E eu acho isso interessante. Para mim, uma palavra que define Jesus é restauração. Ele veio do céu, o nosso Logos, a palavra de Deus, e ele veio e restaurou o mundo, assim, até onde ele pôde e tá tentando. Restauração. Exatamente. Eu acho que mostra muito sobre o caráter amoroso de Deus, né? Jesus, ele é, assim, uma figura que mostra perfeito, assim, o balanço entre sabedoria, justiça, mas muito, muito amor, certo? E a segunda pergunta aqui que eu achei bem interessante, por que vocês acham que enviar Jesus foi a melhor maneira de Deus se comunicar com a gente? E por quê? Bom, eu peço licença, né, porque referente a essa pergunta, até escrevi, né, tive uma resposta bem complexa. Eu peço licença para ler ela aqui, que foi assim. A pergunta é: por que você acha que enviar Jesus foi a melhor maneira de Deus comunicar-se conosco, né? E eu escrevi que foi a melhor maneira enviar Jesus para viver entre nós, para mostrar ao mundo que ele sabe o que nós enfrentamos, né? Deus, ele não tinha, obrigação nenhuma de fazer o que ele fez, né? Enviar Jesus, seu filho, para vir para a Terra. Mas mesmo assim ele fez por amor.
Eu peço licença também, um verso que eu achei aqui na Bíblia, que comprova isso, é João 3,16. É um verso que todo mundo conhece, né? Que responde exatamente essa pergunta. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Exatamente, exatamente. E aí, a pergunta ela complementa aqui falando de que outras maneiras Deus já havia tentado se comunicar com o povo. Bom, como nós sabemos, né, Jesus ele tentou se comunicar com o povo por profetas e leis. Só que nenhuma dessas leis, nenhum desses profetas conseguiram mostrar o verdadeiro caráter de Deus. Então o nosso logo, né, ele teve que descer, se revelar de tal maneira que só assim nós conseguimos compreender o caráter verdadeiro dele. Perfeito, exatamente. Porque apesar das leis elas serem perfeitas e estabelecidas por Deus, o próprio povo de Israel já tinha se perdido completamente de qual que era o verdadeiro sentido, qual que era o objetivo da lei de Deus. Com os profetas também, os profetas muitas vezes foram rejeitados, mortos. Mas finalmente Deus envia, né, por puro amor, porque se não existisse amor, se fosse simplesmente um Deus autoritário, assim que o mal passou a existir, Deus podia ter exterminado o mal. Sim. Mas foi tanto amor que ele enviou seu próprio filho para viver aqui com a gente. Mais do que morrer com a gente. Ele viveu e deu um exemplo de vida aqui. Certo? Aqui na parte de segunda-feira, ele fala um pouco, né, sobre esse significado da palavra logos, né, que fala sobre pronunciamento ou relato. E o apóstolo João, ele relata exatamente dessa forma. Ele entende que Jesus veio para revelar a mente e o caráter de Deus, né? E aí o comentário bíblico adventista, ele dá uma contribuição aqui no texto, ele diz: o fato de que o verbo, a palavra, estava com Deus, isto é, com o Pai, declara enfaticamente que ele era um ser totalmente diferente de Deus. O verbo, a palavra, estava com Deus na eternidade, mas o verbo, Jesus, se fez carne a fim de estar conosco. Parece complicado, né? É um tanto quanto complicado, mas o que João está querendo dizer é que, mesmo sendo filho de Deus, Jesus, ele deixou tudo para se tornar um ser humano como nós. Aqui na terça-feira, né, Making Off, ele traz algumas curiosidades interessantes. Vou pedir aqui para Damares ler essa curiosidade aqui pra gente. Sim. Em Gênesis 1:1 fala sobre o princípio deste mundo. Quando João menciona no princípio, está dizendo que Jesus estava com Deus na criação, não como um espectador, mas agindo em harmonia com o Pai. Perfeito, perfeito. Lucas, você pode ler aquela de Ellen White ali? Leio. Pra gente? Diz assim: Ellen Golden White se refere a Jesus como sendo o pensamento de Deus, tornando audível. O Libertador, página 11. Perfeito. É o pensamento de Deus assim expresso, certo? Exato. E João também, ele menciona, né, a figura de Jesus como um ser ativo ali na criação, né? Não só como estando observando, mas também ali um ser criador, certo? Aí aqui na parte de quarta-feira tem uma pergunta que eu achei intrigante, né? Que fala ali no texto bíblico que ele se refere, ele fala sobre Simeão e Maria, e uma frase que Simeão disse que seria que uma espada atravessará sua alma, se referindo a Maria, certo? E aí, Melissa, o que você entende, assim, das palavras de Simeão a Maria? Não parece muito pesado, muito inadequado ali na situação de um bebê? Não é fácil de entender. Não faz sentido, porque... Bom, como nossa lição fala, o profeta Isaías proferiu umas palavras de bênção a Deus, falando que ele seria o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E Maria e José estavam maravilhados por ouvir essas coisas. Nossa, meu filho, o Messias. Só que nem tudo nessa vida são flores. Quando Maria e José foram ao templo, lá estava Simeão e ele falou para Maria que uma espada atravessaria a alma dela. E ela ficou sem entender. Mas como eu falei, nem tudo nessa vida são flores, isso significa a perseguição e morte de Jesus. Bom, na hora, José e Maria não entenderam, porque eles ainda não tinham a complexidade do que iria acontecer, mas Jesus veio ao nosso mundo para espalhar o caráter dele e nos mostrar a verdade, e sofreu por nós, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Exatamente. Aqui a lição de quinta-feira, ela traz uma visão aqui geral sobre o livro do Libertador, mostrando que o livro, ele apresenta, né, a lição é baseada nele, e ele apresenta um panorama diferente
sobre a história. Não diferente, mas um panorama interessante que a gente pode tirar muitas lições também. Ele traz aqui que o Libertador, né, é uma história de um audacioso resgate. Ela conta como um ser altruísta. Jesus Cristo arriscou tudo para vir à Terra e reconquistar esse planeta renegado. Certo? Por quê? Porque muitos pensavam já que esse planeta seria domínio de Satanás, mas não. Esse planeta ainda era de Jesus Cristo e ele veio para mostrar isso. Jesus veio à Terra com um propósito, já aqui na lição de sexta-feira. O propósito era ser Deus conosco. Ao pensar em Deus, não pense em Deus como um ser distante, um Deus distante, como um ser impessoal, mas pense em Jesus, caminhando aqui nas estradas empoeiradas da Galileia, curando, tocando doentes. Pense nele dessa forma. E aqui essa frase de João Calvino muito bonita. Cristo é a imagem mais perfeita de Deus. E ele está do seu lado. Leva isso. Certo? Uhum. Eu acho que ficou bem claro pra gente que o foco dessa lição é falar sobre o amor de Jesus. Falar que Jesus, que Deus em geral, Deus, Jesus, Espírito Santo, eles estão tão conectados conosco, eles nos amam tanto, que é um exemplo claro desse amor. Enviar o seu filho pra viver num mundo, pesado, um mundo de coisas ruins, pra salvar as pessoas que estão lá. E não tem prova de amor mais lindo que isso. E que assim como Jesus foi a imagem, e ainda é a imagem mais clara de Deus, que nós possamos ter também para a nossa sociedade, né? Porque através de nossas vidas, nós com certeza conseguimos refletir o caráter dele, que é a lição dessa semana. Exatamente. Sim, e nós devemos mostrar e fazer a diferença, né? Como nós podemos fazer a diferença? Falando para outras pessoas sobre o amor que Deus tem por nós e assim pelas outras pessoas para que elas possam saber do verdadeiro amor que é Deus. Amém. Perfeito. Jesus, ele é a mensagem de Deus ampliada para nós. E que a gente possa ser a mensagem de Jesus ampliada para o mundo. Amém? Amém. E assim, encerramos a nossa primeira lição do trimestre.